Na tsingonia babagiti baba, situhum ingoniaba, situhum ingoniaba. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu estava aqui esperando você e nesta aula, na tsingonia babagiti babo. Eita, quem já não ouviu o ciclo da vida no famoso filme de animação da Walt Disney, O Rei Leão, gravado em 1994, remake há uns 2, 3 anos atrás, acredito que há 3 anos atrás nós tivemos um remake, uma versão maravilhosa, mas eu continuo apaixonado pelo clássico de 1994. Eu lembro que quando eu era criança eu ainda estudava, se eu não me engano, entre a 4ª e 5ª série, gente, como o tempo passa, e naquele dia a escola reuniu a galera das turmas mais avançadas lá no pátio da escola para assistir, até me emocionei, para assistir o Rei Leão e eu fiquei com vontade de assistir, mas a gente não pôde assistir e ficou gravado para mim aquele dia em que o Rei Leão foi exibido para todos. Naquela época a gente tinha que colocar os videocassetes nas locadoras para assistir em casa, né? E os professores muitas vezes, acredito que já aconteceu isso aí com você também, passam filmes para a gente para poder elucidar algum conteúdo que está sendo passado, e naquele dia eu lembro que passaram o Rei Leão e eu fiquei com vontade de assistir, mas eu assisti o Rei Leão muito tempo depois, por questão de oportunidade. Então, o Rei Leão. E um outro filme de animação que eu me lembro também que uma professora na 5ª série de matemática passou pra gente foi Mulan. É um filme de animação maravilhoso. Então já deu para entender que o tema da nossa aula hoje é cinema de animação. Me acompanhem! Como objetivo, nós vamos conhecer e analisar o cinema de animação, seu contexto, características e técnicas. Você gosta de cinema de animação? Você gosta de animação? Que tipo de animação você assiste? Pense aqui, você sabe como eram os primeiros desenhos de animação? Como surgiram os desenhos de animação? Bom, primeiramente, nós temos o surgimento como um todo do cinema em 1895, no dia 20 de dezembro de 1895, no Grand Café Paris, os irmãos Lumière exibiram pela primeira vez A Chegada do Trem na Estação. Foi um rebuliço. A galera estava lá nesse café e eles de repente começaram a assistir a exibição deste filme, de um pequeno filme onde o trem chegava na estação e as pessoas levantaram apavoradas acreditando que o trem fosse passar por cima delas. Imagine que louco isso, né? Mas imagine, né? 1895, algo nessa dimensão de um cinema, imagem, movimento, é algo que surpreendia as pessoas. Mas, algum tempo depois, já em 1908, a gente tem uma das primeiras exibições de cinema de animação, que seria aquilo que a gente conhece, popularmente chama de desenho animado. Bom, a história da animação de filme remonta aos primeiros momentos do cinema mudo e continua até o presente dia. O primeiro desenho animado foi do francês Émile Reinard, que criou o praxinoscópio parecido com projetor de filme. No início da história do cinema, você já deve saber que o cinema era mudo. Será que você gosta de assistir filmes mudos? Faça o teste, busca lá no YouTube filmes mudos, desenho animado da época do cinema mudo, para você apurar o seu gosto. É uma experiência diferente que vai te proporcionar também conhecimento. Vai que de repente você se descobre um cinéfilo. Bom, nesse primeiro momento do cinema mudo, as filmagens, os filmes, eles não dava para se ouvir o som. Então o que acontecia? Ao vivo tocava-se a música enquanto passavam as imagens. Então ficava a critério de quem assistia o filme exibido de viajar e de repente aceitaram ou não aquela proposta musical, mas acredito que era muito pensado
a trilha que iria compor aquelas imagens que estavam passando. No começo eram pequenos curtas de 1 minuto, até mesmo 30 segundos. Depois, ao longo da história, ainda na primeira metade da história do cinema, vai aumentando a quantidade de tempo a ser exibida dessas histórias. Desenho animado. O que é um desenho animado? Ele é um processo onde cada fotograma de um filme é produzido individualmente. No entanto, tem-se a ideia de movimento quando eles são colocados em sucessão. Olha que legal! Você já parou para pensar o que é a imagem em movimento? São fotos passadas muito rapidamente, entre aspas, para você criar uma ideia, passadas muito rapidamente que dão a ilusão de movimento. Faça um teste, pegue o seu celular aí, bata as fotos em sequência, coloque uma pessoa, né, e pede para essa pessoa ir se movimentando aos poucos e vai batendo foto. Depois você vai lá no seu álbum e vai passando as fotinhas bem rapidinho, você vai ver que a imagem vai criando a sensação de movimento. Isso é a ideia do cinema, essa é a ideia do cinema. Então você veja, fotogramas de um filme que é produzido individualmente, fotos que depois são colocadas em sequências bem rápidas, dão a sensação de movimento. Faça essa técnica, pegue lá um livrinho de desenho e faça vários desenhos mudando poucas coisas nos movimentos cada vez que você fizer. Cada vez que você desenhar de novo. E crie um cenário, crie uma situação cênica entre os personagens. E aí você pega o livrinho depois e vai passando ele assim. Você já deve ter visto isso também. Você vai ver que ele vai ganhando movimento. Uma das primeiras formas de se produzir desenho na primeira fase do cinema. Olha aí um praxinoscópio, como eu acabei de falar para vocês no texto que eu li anteriormente, que é uma das primeiras formas de exibir um cinema de animação. Bom, já o primeiro desenho animado moderno pode ter sido Fantasmagorie, do francês Émile Cohl, projetado pela primeira vez em 17 de agosto de 1908 no Théâtre du Gymnase, em Paris. Émile Cohl espalhou sua técnica pelos Estados Unidos. O que eu acho legal da gente perceber aqui, a primeira animação de que se tem notícia é de 17 de agosto de 1908 e é francesa. A gente fica muitas vezes preso no cinema americano, mas a história do cinema surge inicialmente na França. Lembra dos irmãos Lumière que eu falei no começo? São franceses. Há outros envolvidos, o surgimento do cinema não é invenção de uma pessoa só, você já deve saber disso, mas a França, a Europa se destaca nessa ideia, nessa criação de imagens e movimentos, e antes da Primeira Guerra Mundial, a Europa liderava o ranking de produção de filmes. Claro que o cinema de animação teria que vir de onde? Exatamente de lá. É durante a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918, que os Estados Unidos entra com tudo na produção cinematográfica e até hoje lidera o ranking de um dos maiores produtores cinematográficos da história. Mas antes disso, é na Europa que o cinema começa a dar os seus primeiros passos. Tem no YouTube disponível para vocês poderem contemplar essa primeira animação de 1908. Não querendo banalizar, mas é um pouquinho parecido quando a gente pede um desenho na sala de aula. Eu não sei desenhar, professor, posso fazer palitinho? Então, vem aqueles desenhos, né, com só o contorninho, bem simplesinho, é mais ou menos parecido com isso. Dá uma olhada para você ter de conhecimento sobre a primeira animação da história do cinema. Uma das características que nos chamam a atenção para os filmes de animação é a fuga da realidade. Fuga da realidade? O que seria fuga da realidade? Sabe quando a gente cria a ideia de fantasia, porque a gente já não aguenta mais os dias, o
peso das cobranças e das tarefas diárias. Quando a gente fala em fuga da realidade, a gente se lembra muito disso, de deixar o corpo relaxado, livre. Se você for pensar, o surrealismo, que é um movimento artístico do início do século XX, propõe a mesma ideia, fugir da realidade. Né? Quando você assiste, por exemplo, assiste Hakuna Matata, o que te passa pela mente? Não te passa alegria? Não te passa a vida é uma festa? Os seus problemas você deve esquecer. Então, fuga da realidade. Fica aí uma dica do que pode ser, o que o desenho nos dá, uma sensação de liberdade, uma sensação de relaxação, uma sensação de estar fora, desconectado da realidade. Os desenhos, muitas vezes, eles expressam ações físicas e acontecimentos que jamais irão acontecer na realidade e que podem representar a expressão de um sentimento interno presente nas pessoas. Então, olha que curioso. O desenho pode representar a expressão de um sentimento interno nas pessoas. Isso quer dizer o quê? Vamos pegar, de repente, quando uma pessoa está irritada, ela está com raiva, vamos pegar lá Papaléguas. Você já assistiu Papaléguas? Vê as peripécias do coiote. Veja as coisas que acontecem quando ele tenta se dar bem e de repente aquilo ali pode ser um desejo interno de uma pessoa de que, sabe, de querer, se ele pudesse faria igual. No entanto, é óbvio que nossa razão humana não nos permite, então a gente deixa para a arte, para se expressar na arte, aquilo que a gente talvez gostaria de fazer na realidade, mas fica a título de diversão. Você já assistiu Papaléguas? Já viu o demônio da Tasmania, o Taz? Pois é, são personagens que vivem aprontando coisas. Às vezes não dá vontade de sair metendo louco em tudo. Quando a gente está muito cansado, a gente está irritado, os desenhos fazem isso. Mas, na realidade, a gente não pode, porque nós somos seres pensantes. Por isso a gente pensa 3, 4, 5, 10 vezes antes de tomar uma atitude, para que depois a gente não se arrependa. E aqui ao lado, o que nós temos? Acho que vi um gatinho. Olha ali, o Piu Piu e o Frajola. Você já assistiu o Piu Piu e o Frajola? Bom, é mais do meu tempo, quando eu era criança, mas eu acredito que até hoje ainda você já deve ter assistido, a galerinha de hoje já deve ter assistido, e é um desenho muito gostoso de assistir. Os desenhos de hoje, os desenhos de animação de hoje, mudaram muito em relação, claro, à evolução da tecnologia, vai se aperfeiçoando a maneira de fazer desenho. Mas se você comparar a maneira de fazer desenho no passado e a maneira que se faz hoje, até 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, eu não sei se é porque eu vivi naquela época, mas eu acho que era mais gostoso os desenhos daquela época. Pegue uma produção recente do Pernalonga de hoje e uma produção recente do Pernalonga de 10, 15 anos atrás. Me parece que era mais gostoso aquela forma de produzir desenhos. Tipos de animação. A animação tradicional é a mais antiga historicamente. Em um desenho animado de forma tradicional, cada quadro é desenhado à mão. Olha que legal! Antigamente, cada quadro era desenhado à mão. Busque lá no YouTube, como curiosidade, como foi criado o desenho de animação, um longa-metragem da Disney, Branca de Neve. Você vai ficar impressionado com a forma como ele foi desenhado, quantas Brancas de Neves foram desenhadas até chegar na Branca de Neve, que hoje nós temos como a Branca de Neve oficial da Disney, né? Então, passa por toda uma pesquisa antes de chegar no processo de finalização e depois desenhado mão a mão, como eu falei para vocês. Como a tecnologia evolui, hoje já não há mais essa necessidade. Pode ser uma opção, mas já não há mais essa necessidade, porque a gente tem os meios digitais a nosso favor. Mas pesquise para você ver que legal que era a forma como se produzia desenho de animação no começo dos tempos. Agora nós vamos a uma atividade para ver se você guardou exatamente o que é preciso para você começar a ser um expert em desenho de animação. Qual a relação que o desenho pode criar com a realidade? Pense e eu já volto.
aí, galera, pensou na relação que o desenho pode criar com a realidade? Os desenhos muitas vezes expressam ações físicas e acontecimentos que jamais irão acontecer na realidade e que podem representar a expressão de um sentimento interno presente nas pessoas. Dando continuidade, os desenhos são feitos à mão e retraçados ou copiados num plástico transparente chamado célula. Depois coloca-se a célula sobre um fundo pintado e os movimentos são fotografados um a um com uma câmera. Pesquisa no YouTube essa técnica, quem sabe você experimente fazer aí na sua casa, vê se dá certo você fazer algo parecido. O stop motion é uma das mais antigas técnicas, tanto quanto a tradicional. Stop motion é o efeito obtido a partir da fotografia de frames individuais, ao invés da gravação em sequência. E ali eu tenho uma imagem da fuga das galinhas, que é uma ideia de stop motion. A animação é obtida quando os objetos são fotografados quadro a quadro e quando exibida na projeção em velocidade normal, dá-se a ilusão de movimento. Gente, cinema é uma coisa linda e belíssima. Para mim, todo mundo tinha que estudar cinema, porque cinema é muito gostoso de fazer, inclusive. Observe como é o bastidor de um desenho de uma animação de stop motion. Observem ao fundo os personagens posicionados e aqui, logo atrás, a câmera pegando movimento a movimento. Vale a pena pesquisar como se produz um pouco mais o stop motion. Nas histórias de animação, é comum os finais serem felizes e os temas geralmente se tornam ensinamentos que podem ajudar a criança a entender o universo à sua volta. Olha, quem imaginava que os desenhos animados podem ajudar as crianças a desenvolver o seu sistema cognitivo, conhecer o mundo à sua volta, desbravar e entender por si só o mundo à sua volta, tirando delas as curiosidades que elas têm sobre o universo. Vamos então a mais uma atividade? A partir dos conteúdos estudados na aula de hoje, escreva o que você aprendeu sobre animação e eu já volto.
E aí, galera, muito legal nossa aula de hoje, não foi? Falar sobre animação. Se a gente fosse falar de animação aqui, ó, a gente passaria um longo tempo, porque tem tantos filmes que a gente poderia dar como exemplo. E no Brasil, existem animações brasileiras que são conhecidas no mundo inteiro? Existem produtores de animação espalhados pelo mundo afora que levam a marca registrada do Brasil em seus trabalhos? Vale a pena pesquisar também. Você listou aí o que você aprendeu sobre animação? Acredito que muita coisa legal e ainda tem muito mais a aprender depois da aula. Pesquise lá na internet que você vai se apaixonar. Nessa aula nós conhecemos e analisamos o cinema de animação, seu contexto, características e técnicas. Hakuna Matata, é lindo viver. Eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado e até breve.